Sim, sim. É isso que nós fazemos, Senhor. Nós nos dobramos diante de Ti, Senhor. Nos consagramos a Ti, Senhor. Colocamos aos Teus pés as nossas vidas, Senhor. E nós desejamos desfrutar dessa comunhão ainda, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor habita em meus louvores, Senhor, e nós estamos felizes de poder estar na Tua presença, Senhor. Sabemos que a Tua boa mão sobre nós aqui presente é tudo de bom, não tem nada melhor do que poder estar na Tua presença, desfrutando desse privilégio que nós temos de estar na Tua presença. Mas nós também queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós precisamos dela, Senhor, uma e outra vez. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, as mesmas coisas, muitas vezes, mas precisamos que o Senhor fale conosco, porque é a Tua palavra poderosa para salvar as nossas almas. Então, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, toma ela, Senhor, a Tua palavra escrita e escreve ela dentro de nós. Por misericórdia, Senhor. Nós confiamos no poder da Tua palavra, Senhor. Então, toma ela, Senhor, e escreve ela de novo na dura tábua do nosso coração. Para que nós possamos ser quebrantados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, vivificados pela Tua palavra, conquistados pela Tua palavra. Ó Senhor, socorre-nos, Senhor, e fala conosco. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos na última frase da cruz. Nós temos estudado há algum tempo aquelas palavras que o Senhor disse lá quando Ele estava crucificado. E hoje eu gostaria de meditar com os irmãos nas últimas palavras da cruz. E antes disso, o Senhor colocou no coração da gente começar com esse versículo, ainda que eu não quero abordar o assunto de modo doutrinário, Talvez a gente ainda faça isso muitas vezes, mas eu quero abordar o assunto de uma maneira diferente hoje, como a gente tem feito, mas olhando mais, nos aspectos devocionais da palavra. Agora, esse versículo, esses dois versículos, eles falam da morte do Senhor. E ele vai dizer que é o amor de Cristo, essa palavra constrange aqui, no grego significa colocar junto. Ou seja, o amor de Cristo é que nos coloca junto, e nos leva a fazer esse julgamento, que nós fomos colocados em Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós fomos unidos a Ele, na sua morte e na sua ressurreição. Então, na minha sim. tradução aqui parece que não tem uma intensidade tão grande dessa. O que está escrito aí? Pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Isso é uma tragédia, mano. Porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. O meu é impulsiona. Alguém tem o grego aí? Que eu não trouxe, mas a palavra grega, ela é san ekei. San é uma preposição, tá? San ekei. Ekei san ekei é realmente capturar, pegar, abraçar. Sabe, é essa palavra que foi traduzido por nos constrange. Está assim na sua... Sonekei. Sonexo, essa palavra ekei significa tomar.
E sunekei, tomar junto. É que aí tá transliterado. É esse aqui, ó, sun, eco. Sun, mas no original é sun, ekei. Porque esse eco aqui é na primeira do singular. Então, eco, eke, ekeis. Então, lá tá sunekei. Porque ele nos toma junto. Quer ver? Vou até pegar aqui que você tem aqui. Ó. Sun, preposição primária que denota união. Tá vendo aqui, ó? Sun, que é a primeira parte. Agora vamos voltar lá. Ó. Onde está aqui? Espera aí. Não. Aqui mesmo. Suneko, né? Suneko, tá. Aqui está o eco. Eco. Incluindo uma forma alternativa, skeo, usada apenas em determinado tempo de verbo primário, segurar. Ter. Segurar na mão, no sentido de utilizar, de controlar. Possessão. Refere-se a alarme, agitação, emoção. Segurar com firmeza. Ter ou incluir ou envolver, considerar. Você viu? Então, essa palavra sunekei seria a melhor tradução que a gente fala de inclusão. A melhor palavra para traduzir por inclusão era essa. Sunekei. Porque é tomar junto. Ou seja, o amor de Cristo nos coloca junto dele. Então, quando nós falamos da morte do Senhor, nós temos que ter esse princípio, que quando Cristo morreu, nós também morremos. Um morreu por todos, né? Nós também morremos. Aqui fala aqui, manter o todo para que não caia em pedaços ou que algo se dissolva. Nossa, né? Manter o todo. Sim, colocar tudo junto. É que você falou, né? Sim. É por isso que talvez se tivesse escrito assim, ó, o amor de Cristo nos inclui, estava perfeito. Mas, Vini, as traduções modernas, elas hoje estão sendo feitas quase que pela inteligência artificial. E são poucos aqueles estudiosos de hebraico, de grego, que têm temor de Deus para ser fiel àquilo que está traduzindo. Até as traduções mais antigas estão cheias de teologia. Tipo, o camarada, ele tinha uma linha de pensamento, ele traduzia tudo de acordo com aquela linha de pensamento dele. Não era fiel ao que está escrito na raiz, sabe? Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho. Um pouquinho que a gente conhece do original ajuda a gente compreender melhor o texto. Não sei se vai te ajudar. Porque... Ele é fraco. Tá. Ele é fraco, mas está aqui. Mas tá aí. Né? Se olhar aqui, está aqui. Porque ele tem, como que fala? Ele tem bem superficial. Né? Isso, bem superficial. Mas aqui, quer ver? Enfim. Mas a palavra está aqui, sunekei, quer ver? Deixa eu pegar ela aqui. 2 Coríntios 5, 14. Ó, a palavra está aqui, ó, sunekei. Está aqui, sunekei. Mas ele coloca aqui compele. Como tradução de sunekei. Compele. Né? Então, tipo assim, a palavra está certinha, sunekei. Mas a tradução, compele, não condiz com o que está escrito. Né? Que é tomar junto, é ter, incluir, catar. Né? Mas tá bom. E então ele vai nos trazer essa verdade, né, de que a morte do Senhor é a nossa morte. Nós morremos nele. Nós morremos. A morte do Senhor, ela é um grande milagre. Assim como o nascimento do Senhor é um grande milagre, a sua morte é um grande milagre. Graças ao Senhor pela sua morte. E quando a gente vai estudar os detalhes da morte do Senhor, a gente tem que ir sempre com esse coração, sabe? Que tudo isso foi por nós. Tudo isso foi para passar por cima dos nossos adversários, vencer nossas limitações, né? Tudo que o Senhor sofreu naquela cruz foi visando nos ganhar, nos cativar. Por isso que é importante os detalhes, que quando a gente vai lá estudar os detalhes, parece que a gente é conquistado um pouco mais. Né? Como diz o profeta Oséias,
atraí-vos com cordas humanas, com laços de amor. Então, os detalhes são laços de amor que foram deixados para nos conquistar. Se a gente passar por cima deles e vamos transformar tudo em doutrina, 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 a gente fica com a cabeça cheia de conhecimento, mas com o coração vazio. Para mim, a grande frieza da igreja é exatamente essa, sabe? Nós temos toda a teologia da morte do Senhor. Nós sabemos que quando ele morreu, ele fez isso, ele fez aquilo, mas é só teologia, é só aquele conhecimento mental. Nosso coração continua rígido, frio e separado da realidade daquilo que o Senhor fez. Então, realmente nós precisamos que o Senhor nos conceda essa graça de, ao ler os textos, ver a pessoa, contemplar a pessoa do Senhor, né? O seu caráter, a sua disposição, o seu amor, a sua vontade, porque essas coisas é que nos conquista, não é verdade? Então vamos tomar um texto, né, onde está a última palavra do Calvário, que é Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Eu vou começar a leitura do versículo 44, mas a frase está no versículo 46. Verso 44, diz assim: E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. Como é que está a sua tradução, Vini, nesse escurecendo-se o sol? Já era a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Uhum. A luz do sol desapareceu. A luz do sol desapareceu. Pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Não, tá. Não tá ruim, não. É que tem... Essa hora sexta era meio-dia, né? Hora sexta é meio-dia. A hora nona era às 3 da tarde. 3 da tarde. Então, desde a hora sexta até as 3 horas da tarde, houve treva em toda a terra. Isso. Certo? Isso, tá certinho. Porque o que acontece? Vamos falar assim, os liberais, eles inventaram um eclipse que não tem nas escrituras. Nesse dia, nesse horário. Os liberais fizeram isso. E aí a alta crítica cai matando em cima desse texto. Mas o que está dizendo aqui é que realmente o sol do meio-dia se escureceu. Não teve uma sombra no sol. Não. O sol se fez trevas. Isso é um evento sem precedentes. A gente sabe que isso ainda vai acontecer novamente, mas porque está escrito. Mas esse é um evento sem precedente. O sol escureceu. Cientificamente é impossível. O sol Sim, ficar 3 horas. Exatamente. Não, e por isso que a alta crítica cai em cima, porque algum liberal foi lá e colocou eclipsado, e aí a alta crítica falou, não, isso aí é cientificamente impossível. Sim, o sol tornou-se em trevas por 3 horas. Então esse é um momento singular, é um evento singular, né? O sol não deu a sua luz. É algo grandioso, mas não foi só isso que aconteceu, né? Mateus, ele vai falar de terremoto, que teve um terremoto, ou seja, teve vários eventos. Teve um colapso. Foi um momento de colapso, né? Quando o nosso Senhor estava ali na cruz, né? Realizando a obra de redenção. E aí o verso 45 fala assim, ó, e rasgou-se ao meio o véu do templo. É Mateus que fala de alto a baixo ou é Marcos? Não, que tem um dos evangelistas que ele fala que o véu se rasgou de alto a baixo, porque é importante essa informação, de alto a baixo, porque a hora era contada, a primeira hora do dia era 6 horas da manhã, entendeu? Era a primeira hora do dia, e aí quando dava meio-dia era a hora sexta, e a hora do sacrifício da tarde era a hora nona, a hora que o nosso Senhor expirou, era na hora que o sacerdote tinha que oferecer o sacrifício da tarde, que era 3 horas. Mateus 27, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Sim, aqui ó, verso 51. E eis que o véu do templo rasgou em 2,
de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. São eventos que estão acontecendo. Agora, esse véu, né, não é bem um véu, que a gente escuta essa palavra véu, a gente imagina aquelas coisas que as mulheres usam na cabeça, né? É uma cortina de pele de animal que o Joséfo fala que era bem grossa, porque era quase, vamos dizer assim, uma parede que separava o lugar santo do Santíssimo. Ou seja, não era uma coisa qualquer, né? Era uma baita de uma cortina que era colocada lá fazendo separação. Então ele se rasga de alto a baixo porque, de certa forma, né, vamos falar assim, o judaísmo não entende isso, mas nós entendemos. Que o sacrifício do Senhor estava abrindo caminho para que todos pudessem entrar na presença de Deus. Todo adorador, todo salvo, todo filho de Deus. Porque antes, né, vamos falar assim, na antiga aliança, só entrava lá um, né, que é o sumo sacerdote, que prefigura Cristo, né? Mas só entrava lá um, o sumo sacerdote, que quando, né, ele foi trazido à realidade, ele era a figura de Cristo. Mas nos dias do Senhor, quem ocupava esse cargo era um mercenário, que fazia negócio com esse privilégio de poder ser chamado sumo sacerdote. Era um político. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tem um salmo que tem uma citação muito parecida com esse brado. É o Salmo 31, versículo 5. Está escrito assim, ó: nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Então, nós temos aqui o Senhor, né, trazendo essa palavra tão bendita. E a tradição, tá, irmãos? Então, tudo que vem da tradição nós temos que escrever a lápis. Mas a tradição diz que naqueles dias as mulheres hebreias cantavam essa frase desse salmo para ninar as criancinhas. Era um corinho que elas cantavam para ninar as criancinhas. Ou seja, na hora que ia colocar a criancinha para ninar lá, elas usavam essa parte do salmo. Sim, pedindo... Isso estava muito fresco. Sim, pedindo para que Jeová cuidasse do espírito daquela criança enquanto ela estivesse dormindo. Então, é bastante interessante isso, porque o nosso Senhor, ele está entregando-se ali, ele está se entregando. Né? Nós falamos assim, nosso Senhor morreu. E é tão interessante que quando o Senhor fala disso nos evangelhos, né, ele fala da sua morte em vários lugares no evangelho. Né? Tem vários versículos que ele fala da sua morte. Marcos, Mateus, Lucas, João. Lá no evangelho de João, quando ele vai falar da sua morte, ele fala assim, ó, eu espontaneamente a dou. A minha vida, ninguém tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Porque eu recebi do meu Pai poder para dar e poder para retomar. É lindo isso, né? Que coisa. Nosso Senhor, ele não começa falando da morte, mas quando ele fala da morte dele, você vê que ele sabe que a vida dele, ela tem como objetivo a morte. Fala assim, ó, né? Eu vim para isso. E ele tem lugar que ele fala da crueldade da sua morte. Né? Nós temos textos lá em Mateus mesmo que ele fala que ele seria esbofeteado, ele seria entregue, ele seria esbofeteado, zombado e morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Quando a gente fala, né, do Evangelho, morte e ressurreição são o cerne do Evangelho. É a morte e a ressurreição do Senhor. Ainda que nós estudamos a vida do Senhor, os milagres do Senhor, o ensino do Senhor, mas sem a morte do Senhor não haveria expiação, não haveria redenção, não haveria salvação, não haveria remissão, não haveria libertação, não haveria nada. E sem a ressurreição também não. Ou seja, a morte e a ressurreição do nosso Senhor
é o ponto central da sua obra, a morte. Então, realmente bastante importante nós, né, conhecermos mais e mais sobre esse momento, sobre esse evento, né, esse milagre. E aqui nós estamos contemplando um grande milagre. Porque antes da morte do Senhor na cruz, o que nós temos, né, humanamente falando, com respeito à morte dos homens? Então está aqui um centurião, um soldado romano que ocupa uma posição de liderança, e ele aqui é o responsável pela crucificação. Ele está ali com uma súcia de soldados e ele é o principal responsável. Então, né, nós podemos dizer assim que existem algumas pessoas que entendem bastante de morte. E, vamos dizer assim, nessa época, talvez não tivesse ninguém que sabia mais de morte do que esse centurião. E eu entendo pouco, ainda que eu já vi algumas pessoas morrendo, mas eu entendo pouco. Mas eu vou falar para você, hein? Que situação difícil é o encontro do ser humano com esse momento. Que situação difícil. Então, na minha carreira cristã, eu vi um ou dois ou três irmãos que morreram. Como que eu vou explicar para vocês? Morreram descansado. Morreram descansado. Porque a grande maioria dos irmãos mesmo que eu vi partindo, eu vi angústia, medo, tribulação, luta, como diz o escritor aos Hebreus lá, o último inimigo a ser vencido é a morte. Ou seja, a gente vê as pessoas indo encontrar com a morte com medo dela, pavor da morte, né? Sabendo que é uma batalha terrível que ele vai ter que enfrentar, mesmo crente no Senhor, né? Mas essa é uma realidade humana. Então, né, normalmente os homens que morriam crucificados, eles morriam mais ou menos como a mulher de Jó pede para ele morrer. Que ela fala assim, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Então, normalmente os homens, os mais piedosos, humanamente falando, os mais piedosos, quando eles chegam nesse momento de ter que enfrentar a morte, lúcidos, sabe, ainda que eles estão rezando, orando, cantando, mas quando chega nesse momento, eles fraquejam. Nesse momento, eles amaldiçoam, eles xingam, eles esmurram, eles brigam, eles lutam, porque é assim que o ser humano costuma lidar com esse adversário tão terrível, chamado morte. Mas nós vimos o nosso Senhor que é como se ele não desse nenhuma bola para a morte. Então ele diz assim, ó, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o texto de Lucas diz que ele deu um grande brado, ou seja, ele clamou com grande voz. Foi algo para ser ouvido lá da cruz. Foi ouvido, né? O centurião ouviu isso. Ouviu em alto e bom som. Provavelmente foi esse centurião que passou essa informação para Lucas. Que ele falou assim, ó, eu ouvi em alto e bom som. E um crucificado, para falar alguma coisa em alto e bom som, ele precisa estar no controle. Ele precisa firmar os seus pés ali, ele precisa levantar o seu peito, ele precisa respirar para poder falar. Não vai falar lá, não vai. O homem lá, a única coisa que ele faz é puxar ar para dentro do pulmão para se manter vivo. Mas o texto diz, não só diz que ele falou, como diz que ao invés de puxar ar, ele expirou, ou seja, ele jogou para fora. Porque o nosso Senhor precisava entrar na morte. Né? Então ele morreu porque ele precisava entrar na morte. Mas ele entrou na morte como um vitorioso. Ele não entrou na morte como um vencido. Ele entrou como um vitorioso. Então o centurião, ao ver isso, olha só, verso 47 diz assim, ó, e o centurião,
vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Mateus fala também isso. Vamos lá, Mateus 27. Aqui fala que é do... Adorou a Deus, sim. Mateus 27, verso 50, diz assim, ó: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E aí vem aqueles textos sobre o véu do templo, né, e alguns outros eventos que aconteceram depois que o Senhor ressuscitou. E aí no verso 54, volta a falar do centurião. E fala assim, ó: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Filho de Deus. Então, não, é Mateus. Mateus 27, 54. Nós temos a mesma situação em Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo 37, diz assim, ó: e Jesus, dando um grande brado, expirou. No 39, vai dizer assim, ó: e o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Que informação preciosa nós temos aqui, né? Que informação preciosa. Ou seja, aquele homem que estava acostumado com a morte, ele viu agora algo que ele nunca tinha visto. Ele viu algo agora que, é claro, que o sol se escurecer, a terra tremer, as pedras se fenderem, tudo isso impressionou ele. Mas Marcos deixa claro que as palavras do Senhor estremeceu a estrutura daquele homem, porque ele viu alguém entrar na morte como ele nunca tinha visto antes. Que maravilhoso isso, sabe? O Senhor, ele pode se apresentar para nós assim, ó: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa ter medo de nada, porque eu estou contigo. E nós podemos crer nisso assim, ó, com todo o nosso coração, porque é assim que o nosso Senhor entra na morte. E se a gente pegar, por exemplo, a morte de Estevão, nós vamos ver algo muito parecido com o que aconteceu aqui. Vamos lá para Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 60. Nós vamos fazer um negócio, vamos voltar um pouquinho, porque é um testemunho muito rico. Vamos voltar lá no versículo 55, que diz assim, ó: mas ele, Estevão, tá? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à destra de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. E então ele foi apedrejado, né? Aqueles homens odiaram essas palavras e apedrejaram Estevão, né? Está aqui no verso 59, então. E apedrejaram a Estevão, que em invocação, ou seja, bradando também, bradando alto, ó, em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Que testemunho maravilhoso! Que testemunho maravilhoso de alguém que está enfrentando a morte, olhando para Jesus. Alguém que está enfrentando a morte
com os olhos bem fitos naquele que venceu. Então, de certa forma, ele reproduz aqui o que aconteceu no Calvário. Como nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Porque se o Senhor não voltar e nos arrebatar, todos nós passaremos por esse momento. Todos nós passaremos por esse momento. E eu vi, viu? Eu vi irmãozinho nosso com Bíblia na mão, gritando desesperado antes da morte. Para livrar da morte? Irmão, é uma coisa que não dá para explicar. Mas é um medo, é um desespero. Sabe, irmãos, eu não estou condenando os irmãos, não, são irmãos preciosos. Mas sabe que na nossa carne não habita bem algum. E esse é um momento que se a gente se apega em nós mesmos, perdemos o Senhor de vista e se apega em nós mesmos, o resultado é só esse. É medo, pavor e desespero. Porque é tudo isso que a nossa alma tem, o nosso corpo tem, é medo, pavor e desespero. Mas o nosso Senhor é a ressurreição e a vida. O nosso Senhor, ele venceu por nós, né? Quando Paulo vai falar da morte, ele fala assim, ó, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabe, irmãos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito e nós precisamos ser cheio dessas realidades, cheio dessas verdades, para quando chegar esse momento, né, que possa haver em nós uma experiência como essa do Estevão, de enfrentar a morte, cheio do Espírito Santo, sabe? Cheio do Espírito Santo. Enfrentar a morte, cheio do Espírito Santo. Então, eu conheci um amado irmão, que quando chegou no momento da partida dele, sabe quais foram as últimas palavras dele? Jesus, 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 Jesus. Então, né, você vê a contrapartida aqui? Irmãos, que o Espírito Santo os capacitou. Eu vou usar uma palavra aqui, tá, irmãos? Os irmãos me perdoem o peso dela. Mas homens que o Espírito Santo os capacitou a morrer com dignidade. Porque como filhos de Deus, né, irmãos? Como filhos de Deus, morrer com dignidade. Eu falo assim, ó, que a Lucila demorou para morrer porque provavelmente a morte chegou lá. Ela falou assim, agora não, eu estou esperando o meu Senhor. Você não vai levar agora, não. Estou esperando o meu Senhor. Mas, irmãos, isso, morrer com dignidade. O nosso Senhor, no momento em que Ele expirou, nós temos registro de que essas foram as palavras últimas da cruz. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, foi assim que o nosso Senhor entrou na morte e nós com Ele. Então é por causa dele, por causa da fé nele, por causa da vitória dele, nós podemos e devemos morrer em paz. Morrer em paz. Não morrer guerreando, morrer em paz. Né? Como Estevão, cheio do Espírito Santo, ele pôde partir na mesma medida. Né? As palavras finais do irmão foi, né? Senhor, recebe o meu espírito. A morte de Jesus, ele é Deus. Mas ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. Como homem, mas sim, ele sim. tem a consciência que de onde ele ia. Sim, sim. O Estevão, um homem que estava vendo ali na frente pela fé e viu a janela abrindo e vendo que ele não, pode apedrejar, estou vendo ali de onde eu vou. Mas você vê que o que acontece com Estevão nada mais é do que uma reprodução do cenário do Calvário. Sabe, irmãos, Gálatas 2:20, Paulo vai dizer assim, ó, eu estou crucificado com Cristo. Sabe, e nós conhecemos isso na teoria, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para a gente viver isso. Sabe, viver isso no nosso dia a dia. Agora, o mesmo poder que venceu, vou usar esse termo, tá? Humanamente falando, o mesmo poder que venceu o homem que se borra de medo da morte, em Paulo, em todos os apóstolos e todos os homens de Deus da história, esse mesmo poder
Ele está aí, disponível a todos nós. Por isso que o Senhor nos tomou junto, né? Então, hoje, nós temos visto, né, na sociedade cristã, talvez por causa da nossa superficialidade de fé, nós temos visto aí o medo tomando conta da gente por quase nada. O medo toma conta da gente por quase nada. Eu falo isso para os irmãos, sabe? Eu não quero ter medo, mas até, sabe, a presença desse nódulo aqui tirou meu sossego. Tirou meu sossego. O medo apareceu. De repente, comecei a pensar em umas coisas que eu nunca tinha pensado antes, por causa da fraqueza da nossa carne. Então, nós temos à disposição tudo, né? Nós até cantamos isso, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. É nosso. Tudo que o Senhor conquistou é nosso. Então, na medida que nós vamos colhendo esses tesouros, se apropriando deles, pela fé na palavra, pela fé no Senhor, sendo cheio do Senhor, cheio da palavra, cheio do Espírito, essas coisas vão se alterando. Esses verdadeiros tesouros, que é Cristo em nós, sabe, vai sendo acrescido mesmo no nosso ser, na nossa alma. E então nós temos esse privilégio de poder enfrentar os medos, enfrentar a morte com a dignidade de quem está em Cristo. Enfrentar a morte com aquele que venceu. Sabe, é tão precioso você ver um irmãozinho entrar numa sala de cirurgia cantando louvor, dizendo assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho do que temer, porque tu está comigo. Irmãos, isso é ser crente. Foi para isso que Jesus morreu conosco e ressuscitou conosco, para que nós pudéssemos, pela fé, enfrentar todos os nossos inimigos. Então é isso que eu queria que os irmãos vissem aqui, que quando o nosso Senhor entrou na morte, ele diz assim, ó, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Que o Senhor faça isso conosco, sabe? Que o Senhor nos dê essa convicção de fé de que nós estamos nele e de que ele está em nós, né? Mesmo em face da morte, nós estamos nele, ele está em nós. Sabe, a coisa melhor que a gente pode fazer quando a gente vai visitar um moribundo é falar para ele, se ele crê em Jesus. Fala para ele assim, ó, do outro lado da porteira, está a morte te esperando. Você crê em Jesus? Você quer resolver esse problema de uma maneira correta? Quer? Então, recebe o Senhor. Ou se você crê no Senhor, se volta para o Senhor. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Dependa do Senhor. Essa é a melhor maneira da gente sair de uma visita para um moribundo, sabe? Porque realmente não tem um bom aqui. Não, em face da morte não. Em face da morte, humanamente falando, todos nós trememos. Ninguém é apto para isso. Mas o nosso Senhor, diante da morte, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, imediatamente, aquele centurião, que era um incrédulo, imediatamente, ele falou, opa, esse é diferente. Esse é o Filho de Deus. Que testemunho. Lá em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, não é Hebreus não, perdão, irmãos, desconsiderem o que eu falei. Esse texto acho que está em 1 Pedro, que fala, sabe, daqueles que foram batizados pelos mortos. E há muita heresia sobre isso, então eu nem vou lá citar o texto para não fomentar mais nada disso. Eu só vou fazer uma citação para os irmãos, que esses que fala foram batizados pelos mortos, tá? Não é que... não é outra coisa. A realidade é que eles viram o Evangelho. Quando aqueles irmãos foram diante do César, e chegou lá, o César, bastava eles dizer assim, ó, eu não creio que Jesus ressuscitou, que eles podiam sair vivo. E eles falaram assim, ó, eu não posso dizer que não creio porque eu sou testemunha da ressurreição. Eu não posso dizer que eu não creio porque eu vi ele morrer e vi ele ressuscitado. Ou seja, eles testemunharam
da ressurreição? Morrendo. Eles testemunharam. Sabe qual é o maior testemunho que nós temos da ressurreição? É quando um filho de Deus morre por não negar a ressurreição. Então, olha só, né, vamos falar assim, né, os ateus da época, eles criaram uma história que Jesus não havia morrido. Agora, você sabe por que essa história não ganhou corpo? Você acha que a mídia não trabalhou para isso? Você acha que não colocaram muito dinheiro nisso? Você acha que o mundo da época não fez de tudo para que essa história fosse confirmada, que Jesus era um impostor e que não aconteceu nada disso, e que ele não morreu, não ressuscitou, não tinha nada disso? Claro que eles inventaram esse monte de história, né? Mas você sabe por que essas histórias não pegaram, não deu certo? Porque homens deram as suas vidas testemunhando que viram Jesus morrer e o viram ressuscitado. E ainda hoje, 2000 anos de história se passaram, e você vai nesses lugares onde há perseguição cristã, e você vê irmãos sendo mortos, sendo queimados, sendo cerrados, sendo torturado, enforcado, metralhado, confessando: Ele vive, Ele reina, eu o conheço pessoalmente, Jesus ressuscitou e eu sou testemunha disso. E aí então eles são metralhados rapidamente, porque aquilo não se pode ser propagado. Graças ao Senhor, por sua morte e sua ressurreição. São os Estevão de hoje. E que o Espírito Santo faça isso conosco, sabe? Nos dê uma impressão clara disso, de que nós somos as fiéis testemunhas da ressurreição, né? Na próximo encontro nós vamos falar desse milagre tão maravilhoso que é a ressurreição. Mas eu posso dizer para os irmãos que nós somos chamados para sermos as testemunhas fiéis da ressurreição do Senhor Jesus. E somos. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso aqui na casa dos nossos irmãos, estudando a tua palavra, e por podermos ver claramente que o nosso Senhor, Ele é o vencedor, e que mesmo em face da morte, Ele entregou a sua vida, resoluto nas tuas mãos. Senhor, que milagre é o nascimento, a vida e a morte do nosso Senhor. Que milagre maravilhoso, que rendição, que confiança, que segurança. Aleluia. Ó Senhor, nós somos teus pequeninos. Nós lemos aqui hoje, Senhor, que nós estamos juntos. Nós fomos colocados juntos. É o amor de Cristo que nos coloca junto e nos leva a julgar isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Ti, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda com o Teu Espírito, com o Teu poder, com o Seu testemunho, com o Seu amor, com a Sua vida, a termos a mesma coragem, o mesmo Espírito, a mesma serenidade diante de todas as nossas tribulações, diante de todos os nossos inimigos, diante de todas as barreiras que se levantam contra o Seu testemunho. Nos capacita, Senhor, a sermos as fiéis testemunhas da ressurreição, mesmo em face da morte. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.